Já tem a câmera, mas ainda não usei. Vamos usar, Alita! Vou te tirar você da zona de conforto. Qual câmera você tem? Tem que usar. Tem uma FLIR? FLIR o quê? FLIR que acopla no celular, a linha iniciante, a C2, C5, qual FLIR? Ok, é da série C. Ótimo. É a melhor câmera para você iniciar seus estudos, tá? Essa linha de entrada, tá? Muito melhor do que você tinha com uma câmera de celular, por exemplo, que acopla no celular, tá? Mas vamos lá. A gente vai dar início aqui à sala secreta. Seja bem-vinda, tá, Alita? Então vamos lá. Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma sala secreta da termografia. Meu nome é Franciele Demenec, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. A sala secreta é o nosso encontro ao vivo semanal que acontece todas as segundas ao 12h30, tá? Link exclusivo para nos acompanhar no Zoom lá no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Tá? E caso você não consiga nos acompanhar ao vivo, lembrando, o vídeo fica disponível lá no nosso canal no YouTube, arroba Termosaúde. Então, não esqueça de nos seguir, dê o seu like, que isso também ajuda a gente a sair da zona de conforto e preparar, né, essa aula, esse material para vocês, certo? E não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda bastante para que esse conteúdo chegue a mais profissionais e a também pacientes, por que não? Tá? Sobre termografia. Então vamos lá. Hoje eu trouxe um tema para vocês que sempre, desde que eu comecei a trabalhar com termografia, sempre está em burburinho, vamos dizer assim. Que é o quê? O uso da termografia infravermelha na cirurgia plástica. Então, você sabia que é possível prever o sucesso de uma cirurgia plástica observando a temperatura da pele? Né? Então, essa é uma nomenclatura, um slogan que o pessoal usa bastante, que é o quê? O GPS da cirurgia plástica. Né? Como a termografia infravermelha, né, transformou, eu diria, o mapeamento vascular e o monitoramento de retalhos. Eu vou trazer esse tema para vocês e eu trouxe aqui hoje dois artigos, duas meta-análises sobre esse tema, tá? Então, especificamente, quando a gente vai avaliar, eu vou falar o que é retalho, enfim, eu vou falar aqui de termografia dinâmica e também vou explicar para vocês esse conceito, tá? Que ele auxilia desde o planejamento cirúrgico até o acompanhamento pós-operatório, tá? Caso vocês fiquem com alguma dúvida, quem estiver nos acompanhando ao vivo, pode nos escrever pelo chat, certo? Que assim que eu finalizar, assim que eu acompanhar a dúvida, já respondo. E caso você tenha sua dúvida depois que estiver assistindo esse vídeo aí na sua casa, enfim, no YouTube, pode deixar a pergunta abaixo que nós responderemos. Tá bem? Então, vamos primeiro entender o simples aqui, né? Entender o que é retalho, às vezes esses nomes ficam um pouco difíceis aí para quem não é da área, tá? Mas o mapeamento preciso das perfurantes antes da reconstrução de um retalho numa cirurgia e a detecção precoce de má perfusão do retalho reduz o risco de falha desse retalho, do mesmo, né? E a diferença entre um retalho comum e o retalho perfurante está na forma como o suprimento sanguíneo ele é mantido e transferido. Então, um retalho comum, tradicional, envolve deslocamento de tecido com seu próprio suprimento de sangue, enquanto um retalho com perfurante utiliza um vaso sanguíneo específico, né, que seria ali o perfurante, que atravessa aí músculo, tecido ou tecido, né, para fornecer irrigação
ao retalho transplantado, tá? E a modalidade ideal para mapear, né, essas perfurantes, produzir resultados previsíveis, eficientes e reprodutíveis, deve aumentar a compreensão dos cirurgiões, desculpa, sobre a anatomia vascular essencial para o desenho e realização da cirurgia com o retalho. Então, as opções hoje para você avaliar um retalho, né, incluem a angiografia por tomografia computadorizada, tá? A angiografia por ressonância magnética e um dos mais conhecidos que é o ultrassom Doppler, tá? No entanto, essas técnicas fornecem informações fisiológicas limitadas que são críticas, né, para permitir que os cirurgiões identifiquem o perfurante dominante ali intraoperatório. Avaliem a área suprida pelos perfurantes e avaliem os padrões de perfusão, tá? Alternativos para um retalho, certo? Então, aqui só para a gente esclarecer um pouquinho, quando fala de termografia, no uso da cirurgia plástica, nessa questão de retalhos, é bom sempre a gente deixar claro aqui esses conceitos, tá? Então, o que mais utilizado aí na clínica é o ultrassom com Doppler, né, para esse monitoramento aí da vascularização do retalho, tá? Vale ressaltar que um aumento na vascularização, que é uma marca registrada de muitas alterações patológicas, né, como inflamação, ou neoplasias, enfim, com o aumento da atividade metabólica, leva a um aumento da temperatura, que esse aumento de temperatura pode ser detectado por uma câmera térmica, uma câmera termográfica infravermelha, tá? Lembrando que a termografia eu utilizo uma câmera específica que detecta a radiação que nós emitimos pela pele. Então, eu utilizo a termografia. A termografia, o objetivo dela é avaliar a temperatura de superfícies. Então, quando eu observo um objeto, é a temperatura da superfície daquele objeto. No caso aqui, na termografia clínica, nós avaliamos a temperatura da pele, mas nós precisamos lembrar em toda a parte neurofisiológica que envolve o quê? O monitoramento, né? E o equilíbrio aí da temperatura da pele, certo? Então é isso. Termografia usa uma câmera específica que detecta a radiação emitida pela pele e transforma em dados de temperatura. Normalmente, não é sempre, mas normalmente, né, o que está quente está representado ali pelo vermelho e frio representado pelo azul, tá? Isso facilita um pouco a didática, mas vale ressaltar aqui que existem diferentes paletas de cores, né? Tem várias imagens com várias cores e até escala de cinza, certo? Mas normalmente é isso que a gente vê. Mais quente, tá pro vermelho, e o frio, o azul, tá? Isso é o normalmente mais utilizado aí, certo? Então, dentro da cirurgia plástica, tá? Tem um grupo, tá? Tem um grupo liderado pelo pesquisador DeWeerd, o nome dele. Ele é um dos que mais. Esse grupo foi um dos que mais publicaram aí, né? Sobre a termografia no uso de avaliação de retalho, na cirurgia plástica, enfim. E aí, o que eles descreveram, né, um processo chamado de termografia infravermelha dinâmica. O que seria essa termografia infravermelha dinâmica? A termografia ela pode ser feita com imagens únicas, estáticas, ou você pode observar um processo de recuperação térmica em resposta a um estresse térmico, a um teste agudo de frio, tá? Então, esse termo de termografia infravermelha dinâmica, criado aí pelo grupo de DeWeerd, se refere a isso. Você faz um estresse agudo, frio, e verifica a recuperação da temperatura, tá? Alguns falam de desafio térmico, estresse térmico. Esse estresse térmico pode ser tanto quente ou frio,
tá? Ele vai ser aplicado em uma região de interesse e a taxa e o padrão das mudanças de temperatura em direção ao equilíbrio são registrados com a câmera, tá? E a análise da taxa e do padrão de reaquecimento, tá? É um indicador de perfusão da pele e do tecido subcutâneo, tá? E o diferencial é que a termografia faz a combinação da avaliação funcional, da características, né, de fluxo e localização anatômica. E com isso levou um aumento no interesse dos cirurgiões para aplicar essa tecnologia, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje 2 artigos. Vou falar um pouquinho aqui sobre o primeiro, que foi publicado em 2016, aplicações clínicas da termografia infravermelha dinâmica na cirurgia plástica, uma revisão sistemática, está publicado em 2016. Então, eles selecionaram primeiramente 147 artigos e desses 147 usaram 29 aí nessa revisão sistemática, porque eles usaram a termografia infravermelha dinâmica. E aí eles categorizaram o estudo em 6 áreas: planejamento pré-operatório de retalhos, monitoramento pós-operatório. Eles também avaliaram a questão de avaliação de queimaduras, também viram para síndrome do túnel do carpo e hemangiomas e melanoma cutâneo, tá? Então eles categorizaram aí em 6 áreas, tá? Quais foram os resultados? Na questão do planejamento pré-operatório de retalho, a termografia infravermelha dinâmica identificou com precisão os vasos sanguíneos principais, os perfurantes, ajudando o cirurgião a escolher a melhor região para o retalho. Isso aqui é fundamental para quem utiliza a termografia na área da saúde, na área principalmente aí nas cirurgias, não só na cirurgia plástica, tá? Os resultados deles quanto ao monitoramento pós-operatório. Então, a termografia detecta falhas de perfusão, né, quando ocorre uma deficiência dessa perfusão, antes dos sinais clínicos, como a necrose, tá? E isso também nós já mostramos em um outro artigo que nós publicamos juntamente com a doutora Patrícia Rezende, né, no monitoramento aí de evitar complicações no pós-operatório de lipoabdominoplastia, certo? Mas os resultados aqui dessa meta-análise, quanto à avaliação de queimaduras, a termografia auxilia na diferenciação entre lesões superficiais e profundas com boa precisão, tá? E nas demais patologias que eu comentei ali antes, né, para eles classificarem 6, os resultados são promissores, mas ainda preliminares. Então, o que esses autores destacam, né? Que a termografia infravermelha dinâmica é uma ferramenta complementar, tá, para as cirurgias de retalho. Nessa época de 2016, eles comentaram um pouquinho sobre a falta de padronização. Hoje, 2025, eu já não concordo com isso, tá? E eles também realçam, né, que a termografia é uma ferramenta de baixo custo, não invasivo, e é excelente para decisões rápidas ali no intraoperatório também, tá? Então esse foi o resumo aqui desse primeiro artigo publicado em 2016, tá? E aí eu trouxe uma segunda meta-análise que fala sobre a precisão diagnóstica. Esse foi publicado em 2021, tá? Que daí já é o uso da termografia e do estresse térmico para o mapeamento de perfurante, tá? E no monitoramento de retalho. E aí eles fizeram uma meta-análise para a acurácia diagnóstica. Isso ficou bem legal, tá? Aqui também, eles pegaram vários artigos e no final escolheram ali, filtraram e sobraram 18 estudos que utilizaram a termografia infravermelha dinâmica, tá? Para mapeamento de perfurante e monitoramento de retalhos. E eles calcularam a sensibilidade e especificidade, ou seja, a capacidade de identificar corretamente os casos bons e ruins, casos positivos e negativos.
E o que que eles observaram? Quais foram os resultados? Que a termografia infravermelha apresentou sensibilidade de 99,6% e 89,6%, tá? Para o mapeamento de perfurante e monitoramento de retalho. E a especificidade chegou a 99,9% para o mapeamento de perfurante e 96% para o monitoramento de retalho. Então, é muito alta a sensibilidade e especificidade do uso da termografia para o mapeamento de perfurante e no monitoramento de retalho, tá? A termografia foi comparável e às vezes superior à angiotomografia, tá? Sem contraste, lembrando a termografia não precisa de contraste e nem radiação, tá? E também eficaz na detecção precoce de complicações pós-operatórias, tá? E aí na discussão os autores recomendam, né, o uso da termografia infravermelha dinâmica como ferramenta diagnóstica confiável, especialmente quando associada a outros métodos. E eles ressaltam a facilidade do uso da termografia à beira do leito, tá? O que torna a termografia uma ferramenta útil, né, em centros com poucos recursos, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês para ficar um pouquinho mais visual agora essa parte do estresse térmico agudo, tá? Porque às vezes, se você ainda não faz termografia ou não tem esse conhecimento, fica um tema um pouco é, mais pesado, vamos dizer assim. Mas vocês já vão entender esse estresse térmico. Pera aí, deixa eu colocar aqui novamente. Aqui. Então, eu disse para vocês sobre as evidências, né, do uso da termografia infravermelha dinâmica. Aí. O objetivo é monitorar o processo de recuperação térmico após exposição da área de interesse ao estresse térmico. A gente chama isso de teste provocativo, tá? E ele pode ser quente ou frio, tá? Então, para o teste provocativo, se a gente quer resfriar a área de interesse, a gente pode usar um ventilador, a imersão em água gelada, aplicar objetos frios ou quentes na superfície. E aí, objetos frios, muitas vezes é usado aqui até essa bandejinha de inox, tá? Que normalmente ela é gelada. E aí você pode criar um estresse térmico ali, tá? Então, a taxa e o padrão em que a temperatura da pele se recupera são registradas com a câmera, tá? E nisso você monitora, então, esse teste provocativo. E aí aqui eu trago para vocês o estudo do The Weird, né, de 2011. Aqui está ele, tá? Ele é um cirurgião. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. E aqui está ele fazendo seu estresse térmico. Olha ali, ó, dentro do centro cirúrgico, utilizando um ventilador, monitorando com a termografia em tempo real e observando no monitor, tá? Então aqui que ele fez? A paciente fez a termalização aqui na imagem A, tá? Aí aqui foi aqui antes, né, na A, imediatamente após ele colocar o ventilador próximo, né? Aqui na letra C, 1 minuto após ele colocou o ventilador, ele colocou o ventilador durante 2 minutos para esfriar, tá? Então ele aqui na A, antes, desculpa. Aí ele colocou o ventilador, deixou 2 minutos. Imediatamente quando ele retirou o ventilador, essa foi a imagem B. E 1 minuto depois, ele já tem aqui a imagem C. E na sequência, 3 minutos depois, a imagem D, tá? Aqui esse círculo indica a localização do umbigo, mas o que eu quero ressaltar aqui são essas áreas
quentes, que nós chamamos de hotspot, tá? Esse aqui são os vasos perfurantes. Então, eu criei um estresse térmico agudo, veja, 2 minutos com o ventilador ali. Retira e acompanha, né, essa taxa de reperfusão do tecido, tá? Então, o grupo do The Weird é um dos que mais publicaram sobre esse tema. Se eu não me engano, ele é sueco, tá? E aqui também eles fizeram outro estudo do mesmo grupo com o uso, já comparando com o Doppler, tá? Então aqui eles fizeram essa imagem primeiro aqui digital. Eles fizeram aqui as marcações das artérias, das perfurantes, né, que eles encontraram com ultrassom, tá? Aqui eles captaram uma imagem antes do estresse térmico, tá? Logo após retirar os 2 minutos do ventilador ali em cima, tá? Ó, 1 minuto depois, veja os pontos quentes que apareceram, tá? Comparado aqui com essa primeira imagem. E aí você espera mais 3 minutos e verifica essa taxa de reaquecimento. E aí o que eles observaram? Que os hotspots, esses pontos quentes, eles estavam de acordo com as perfurantes encontradas com o Doppler, tá? Isso ficou bem interessante. Então, isso é um estresse térmico agudo, tá? Então, eu posso usar o ventilador, posso aquecer ou esfriar a região, posso usar ali aquela, como eu disse para vocês, a placa de inox, tá? E aqui também vale ressaltar para vocês, olha que interessante. Às vezes o médico vai lá e quer fazer a mesma técnica para todo mundo. Vejam que aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 imagens térmicas de 9 pacientes, totalmente diferente uma da outra aqui, né? E aí, o que eles observaram? Que essa distribuição dos vasos perfurantes é totalmente diferente de uma pessoa para outra, tá? E às vezes o médico vai lá e quer usar a mesma técnica. E isso aumenta o risco de complicações. Então, se você tem um mapeamento dessas perfurantes, você gera aí o GPS do cirurgião. Posso utilizar ele está contando às vezes com essas perfurantes mais inferiores, às vezes o paciente não tem, certo? Então, aqui é o GPS da cirurgia plástica, por isso, ou uma cirurgia de retalho, seja qual cirurgia o paciente vai realizar, tá? Que, claro, envolve essa questão de retalho e monitoramento do retalho. Veja como é totalmente diferente o abdômen da primeira paciente, as perfurantes, a distribuição de perfurantes, para a paciente aqui número 8. Quase não tem, tá? Então, para cada pessoa tem a sua distribuição, certo? E aqui, o mesmo grupo do The Weird, ele mostra, né, essa taxa de reperfusão aqui dentro do bloco cirúrgico. Então, ele já fez ali a demarcação do retalho, vejam aqui, né? E aqui ele mostra o quê? Aqui ele mostra, né, que o cirurgião ele pode testar a qualidade da perfurante, selecionada após a dissecção. Então, ponto quente, que é o círculo, aqui, ó, esse círculo no termograma A, marca a localização de uma perfurante que foi dissecada, né? E uma placa de metal foi aplicada ali por 30 segundos, o que resulta em um leve resfriamento, né? E observe que o ponto quente quase desapareceu, já que na imagem C, ó, ele realça primeiro aqui, ó, na imagem A, esse ponto quente. Depois ele faz o teste provocativo. 30 segundos depois, né? Observa que o ponto quente quase desapareceu e na sequência o D demonstra o quê? Um rápido retorno do ponto quente após o resfriamento. Então indica perfusão pelo perfurador, tá? Então, é isso que eu gostaria de realçar para vocês, certo? Nós temos hoje diversos cirurgiões
cresceu o número de cirurgiões e até de fisioterapeutas, né, no intraoperatório utilizando a termografia. Se estão usando certo, eu não sei, né? Só quem trabalha com intraoperatório sabe a dificuldade, né? São várias pessoas no ambiente cirúrgico, enfim. Eu já tive a oportunidade de acompanhar. E a dica que eu poderia dar, às vezes ficam muitas pessoas. Você espera terminar a cirurgia, esperam alguns minutinhos, e aí você realiza a imagem térmica, tá? Porque às vezes é muita. Tem muito artefato ali. Soro, fecha, faz a cicatrização, faz o processo de fechamento da cirurgia, tudo isso. Às vezes muitas pessoas manipulando, então espera um pouquinho, mas sim, você pode utilizar ali já no intraoperatório para verificar a reperfusão aí desses retalhos ou mesmo da cirurgia, tá? E evitar algumas complicações. Um dos exemplos, uma das médicas que eu acho que melhor utiliza a termografia é a Cristina Vicari. Ela mora atualmente na Europa, utiliza lá, né? E uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ela, então ela me disse que ela faz toda a cirurgia, termina a cirurgia, espera 20 minutos e aí ela volta para o centro cirúrgico e faz a imagem térmica, para ter certeza que está tudo bem com a perfusão do tecido, tá? Então, pessoal, o que eu gostaria de trazer para vocês aqui nessa sala secreta é que esse monitoramento de retalho, de reimplantes, né, bem como avaliação de membros isquêmicos, que ainda que dependa de muito da avaliação clínica, né, que por muitas vezes depende aí da experiência e do conhecimento da equipe médica, no reconhecimento desse tecido que está comprometido vascularmente, né, que a termografia pode ajudar e muito nesses casos. Tá? Só para vocês terem ideia, o reconhecimento precoce e preciso da falha da perfusão ela é crítica, tá? Então, se a revisão cirúrgica for realizada na primeira hora após a detecção da oclusão venosa ou arterial, o salvamento pode chegar a 70%. E, obviamente, essas taxas de salvamento vão diminuindo conforme o tempo passa, é claro, porque há uma oclusão da perfusão do tecido, né? Então, há uma falha da perfusão. Então, essa primeira hora é fundamental. Eu também tive a oportunidade de conversar com outro médico da Santa Casa, que ele também vai começar a utilizar a termografia lá, que essa é a questão. A primeira hora é fundamental, primeira hora, e claro, as primeiras 24 horas, né? Então, essa taxa de salvamento vai diminuindo conforme o tempo passa, tá? Então, vale ressaltar que a termografia tem alta especificidade e sensibilidade, é confiável, rápida, você pode repetir, precisa, indolor e de fácil utilização, tá? Então, deixo aqui para vocês, né, que se você pudesse verificar essa perfusão do tecido, né, o fluxo de sangue ali, sem precisar tocar no paciente, isso mudaria a sua conduta? Eu tenho certeza, posso afirmar aí para vocês que sim, tá? E esse é um caminho sem volta do uso da termografia para essas cirurgias. Cirurgia plástica, enfim, retalho, perfurante, tá? Então, é isso. Esse foi o tema de hoje, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode escrever aqui no chat, tá? Se algum tema, alguma coisa ficou confusa, pode escrever que eu responderei se estiver aí no meu alcance, mas se for o caso, também vamos atrás das respostas, não tem problema, certo? E, pessoal, eu também gostaria de reforçar aqui que nós lançamos recentemente a plataforma Thermo Connection. E o pessoal ainda tá, às vezes, nos manda algumas perguntas, né? Para quem que é a Thermo Connection? Primeiro de tudo, a Thermo Connection é uma plataforma de educação continuada em termografia clínica, tá? Então, todas as quartas é liberada uma nova aula. Ah, mas eu
não fiz nenhum curso. Para quem que é o Thermo Connection? Para quem que é essa plataforma? Para quem está em qual nível tem qual nível de conhecimento? Para qualquer nível de conhecimento, a nossa plataforma, tá? Nós temos aulas ali desde o básico, do intermediário, no avançado. Então, toda semana é liberada uma aula com um professor diferente. Outra coisa também que aqui a nossa plataforma não é centralizada em um professor. São diversos professores que são referências que vão te ensinar o uso da termografia clínica. Tá? Então, a nossa plataforma não é centrada em uma pessoa ou duas. É em uma gama de vários professores que são referências nessa temática. Tá? Então, se ficar também com qualquer dúvida sobre a plataforma, nós já temos mais de 85 aulas ali disponíveis. Tá? Você está convidado a conhecer um pouquinho desse projeto. Tá bem? Então é isso. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima Sala Secreta. Até breve!